Seja muito bem-vindo a mais um episódio de um podcast. E temos como discente Jéssica, Maílson, Jânio e eu, Vanielle. Hoje vamos falar sobre temas muito importantes dentro da agronomia. E nosso tema principal é inovações e sustentabilidade no campo. A gente vai falar sobre algumas práticas que a gente utiliza. A implementação do SAF, Sistema Agroflorestais, consórcio de culturas, enxertia e produção de mudas. E temos como entrevistado o Adailton Mendes. Ele é técnico, ele é produtor, ele é viveirista e também é discente do curso de agronomia daqui de Tomé Açu. E agora a gente vai ter um bate-papo aqui para ele explicar um pouco melhor sobre o que ele trabalha. Adailton, como a gente está aqui no viveiro, fazendo essa apresentação, essa roda de conversa, na verdade, a gente gostaria, né, de saber sobre produção de mudas, né? A importância da produção de mudas de qualidade para o sucesso de um sistema florestal, né, que é o chamado SAF, né? E a gente gostaria de saber a tua ideia sobre tudo isso, falando de produção de mudas para ter um sucesso posteriormente. Mas eu acho que um dos pontos principais para a produção de muda é seleção de semente, né? O produtor buscar informações para, quando se for produzir uma muda, buscar uma semente de qualidade, buscar órgãos competentes como Embrapa e Seplac, ou a viveiros credenciados para a distribuição de muda, e planejamento para ter uma produção de muda de qualidade, para levar uma muda de qualidade para campo, né? Tipo, produzir a muda no período certo para que ele possa levar uma muda de qualidade para campo. E quais são os erros mais comuns que aparecem na produção de muda? A questão do erro foi onde já foi comentado, né? Eu acho que é falta de conhecimento do produtor. Eu acho que ter políticas públicas para levar informação do produtor, porque sabe que às vezes o produtor quer trabalhar, mas ele não tem conhecimento de como ter acesso a uma semente para produzir uma muda de qualidade. Eu acho que um dos principais erros é esse, ter conhecimento para ter acesso a uma semente de qualidade, ter planejamento para produzir uma muda de qualidade no período certo. Adailton, a gente sabe que a enxertia é uma técnica muito utilizada na agricultura. Tu pode explicar para a gente de forma simples o que é e quando deve ser utilizada? Jéssica, hoje a enxertia é uma técnica muito utilizada dentro da fruticultura, né? E para que serve? Um dos principais fatores é a questão de produtividade, é questão de genética em si, né? Então, quando tu faz uma enxertia, um dos objetivos é tu ter uma planta melhorada geneticamente, alta produtividade e resistência à questão de pragas e doenças, né? Eu acho que é um dos principais objetivos da enxertia. E reduzir a questão do tempo de produção. E Adailton, e como a enxertia ela vem ajudar a melhorar a produtividade e a resistência das plantas? Como já foi comentado, né? A enxertia ela te ajuda na questão da produtividade, porque quando faz uma enxertia, tu preza por algum objetivo, né? Um dos objetivos é a questão de produtividade. Por exemplo, hoje a gente pode citar como exemplo aqui hoje o 5.0, ele é multiplicado através da enxertia, da técnica de enxertia. Então o 5.0 ele é uma tecnologia que tem como objetivo de alcançar alta produtividade, né? Então eu acho que um dos objetivos da enxertia é ter alta produtividade. Falando de enxertia, né, como a gente já tem falado aqui, já o colega citou sobre a enxertia, assim, quais as técnicas, né, de enxertia utilizadas aqui no teu viveiro, né? E quais as técnicas que mais indicaria, né, em cada cultura a ser trabalhada, né? Bom, mas como já foi comentado sobre enxertia, as técnicas que a gente conhece hoje que trabalha com muda é a enxertia de garfagem e enxertia de borbulha, né? Hoje, dentro do viveiro, a gente trabalha mais com a questão da garfagem de fenda cheia, que é uma das técnicas mais utilizadas, mais recomendada pelos órgãos, né, como o Seplac e Embrapa. E também o pessoal utiliza muito a questão da enxertia de borbulha no citros, né? Então, acho que a técnica mais utilizada hoje é a borbulha e a enxertia de garfagem de fenda cheia. Adailton, na técnica da enxertia, quais são as culturas que mais se beneficiam com essa técnica? E na questão da enxertia, a questão de plantas, fala de monocotiledôneas, quase todas elas aceitam enxertia, né? Por exemplo, o pessoal trabalha com cupuaçu, com cacau, citro em geral,
A fruticultura em geral, ela como são monocotiledôneas, ela consegue aceitar enxertia. Então a fruticultura em geral, basicamente ela consegue aceitar enxertia, tanto da fase fenda cheia como borboleta. Adailton, e assim, quais resultados o produtor pode se esperar de uma enxertia? É a questão de melhoramento genético, como a gente já falou, do 5.0, que é um grande exemplo. Variedade como 651, alta produtividade. Questão de resistência a pragas e doenças. E eu acho que seria esse um dos principais fatores. Questão de resistência a pragas e doenças, melhoramento genético, alta produtividade e qual é o outro? E reduzir um pouco o tempo da produtividade. Então, consegue reduzir um pouco o tempo da produtividade. Por exemplo, uma muda de cupuaçu pé franco, aí ela vai te dar o auge de produção, uma média de 6 anos. Com a enxertia com 4, 5 anos, já consegue ter uma alta produtividade por hectare. Agora a gente está em uma área de sistema SAFs. E Adailton, o que é que vem ser o SAFs para tu? Vaniel, o que é um SAF? SAFs é a diversidade de culturas em uma determinada área. Tipo cacau, açaí, cupuaçu, essências florestais e frutíferas, né? Isso é um SAF. E por que os SAFs e o consórcio ele vem tendo destaque na agricultura atual? Assim, Vaniel, eles vêm ganhando destaque porque o SAFs ele tem a importância principal de produção de alimentos, principalmente no início, produção de alimentos. Antes de falar em SAF, a gente consegue produzir alimentos dentro da área. E eu acho que um dos principais fatores é a questão de recuperar áreas degradadas. Então ele tem muito essa importância de trabalhar recuperação de áreas degradadas, né? Eu acho que é um dos principais fatores aí dos SAFs é isso. Daí eu tô falando de sustentabilidade, né? Como é que o SAFs, né, ajuda na questão da solo, né, meio ambiente, falando de sustentabilidade para o sistema de SAFs. A questão da sustentabilidade, mas isso eu acho que volta para a questão que a gente já falou, né? Tendo um SAFs a gente consegue trabalhar, principalmente cobertura de solo, né? Restos de culturas, por exemplo, quando faz uma poda em uma determinada área, aquela poda ela vai cobrir o solo. Então essa questão dessa cobertura de solo, ela vai melhorar a estrutura do teu solo, né? E a questão de contribuição para o meio ambiente foi o que a gente já falou, né? Ele tem um fator muito importante, que é a questão de recuperação de área degradada, né? A gente vê quando se trabalha na questão questão de culturas em largo calo, principalmente no monocultivo, que tu não consegue ver a diversidade. Dentro do SAF tu consegue ver a diversidade, tu consegue ver micro-organismos, tu consegue ver a presença de pássaros, animais dentro da área. Então a gente consegue ver que isso é um sistema que realmente está contribuindo para o meio ambiente, né? Tu consegue entre aspas, imitar uma floresta. Né? E qual a importância da biodiversidade para esses sistemas agroflorestais, né, SAF e o consórcio? Jânio, a questão da importância é que a gente falou, como um sistema agroflorestal tem uma diversidade de cultura dentro de um sistema, então tu consegue ver um sistema biodiverso que a gente fala, tanto na questão de produção de culturas, como na questão de micro-organismos, porque quando tu vai avaliar uns SAFs aí de 10, 15 anos, tu vai avaliar, tu consegue ver presença de animais, de insetos, então tu vê uma microbiota do solo bem rica, e tu vê presença de animais e vê presença de animais dentro da área, pássaros. Então acho que a gente vê que esse sistema ele contribui muito para a questão da biodiversidade, então isso contribui muito com o meio ambiente. Né? Adailton, qual a importância dos SAFs em relação ao monocultivo? Jéssica, a importância é a questão da produtividade, né? Porque quando fala em SAFs, como já foi falado, a gente tem uma diversidade de culturas dentro de uma determinada área. Então, quando tu tem diversidade de culturas em uma determinada área, tu tem produtividade o ano todo. Então, isso para o produtor é interessante, porque tu consegue ter renda todo mês, tu consegue vender produtividade daquela determinada área todo mês. Quando se fala em monocultivo, por exemplo, de pimenta do reino, tu só vai ter uma produção durante o ano. Então, para o produtor que não se programa, isso não é muito interessante. Adailton, na tua opinião, quais são as perspectivas, né, futuras da agricultura com essa adoção dessas práticas mais sustentáveis? Jânio, acho que é o futuro da agricultura, na verdade, né? Quando se fala nessa questão de questão ambiental, que a gente vê muito forte, eu acho que a questão de SAFs é uma tecnologia aí que tem crescido e a tendência eu acho que é crescer mais, disseminar mais. A gente sabe que o comércio é forte e a gente vê muito município vindo atrás de conhecimento sobre o sistema florestal.
Dailton, na prática, como um produtor deve se organizar para planejar os SAFs e como deve escolher a cultura na qual vai ser na agricultura a qual vai ser implantada, para que elas se complementem e não entrem em competição. Jéssica, eu acho que um dos principais pontos seria o agricultor que ainda não tem conhecimento na área, é buscar informação com técnicos, engenheiros, secretarias de agricultura, IMATE, os órgãos competentes, porque quando se fala em sistema agroflorestal, em diversidade de plantas dentro da área, é bem isso que você falou, tem que ser bem planejado para te não ter perca no futuro, porque se tu não planejar direito, tu cria um ambiente ali que tu não consegue ter produtividade, e nós como produtor no campo, a gente quer ter produtividade. Eu acho que um dos principais pontos, quando se pensa em planejamento de SAFs, é buscar informações com pessoas que realmente já têm conhecimento na área. Como bem foi citado, né, já essa relação, muitos produtores, né, têm receio, né, quando se fala de SAF, né, por causa justamente de competição de plantas, e entre outros fatores. Mas um sistema bem planejado, a gente sabe que ele pode ter uma alta produtividade, muitas vezes até maior que o monocultivo, né? Eu gostaria assim, que você explicasse mais ou menos para a gente, né, essa relação de um sistema SAFs com o monocultivo, falando de produtividade. Que nem foi falado, mas acho que complementar a pergunta da Jéssica, que é isso que a gente falou. Tu tem que ter um planejamento de um sistema que tu pensa numa cultura a longo prazo. Então, quando se planta uma cultura a longo prazo, tu tem que ter um planejamento, porque cada planta dentro de um sistema, ela tem que ter o seu espaço para ter uma alta produtividade. Não é tu pegar um hectare e encher de plantas ali que tu não vai ter produtividade. Então, tem que ter planejamento para te plantar um sistema agroflorestal que tu consegue realmente ter renda, como tu falou, comparado com o monocultivo, às vezes até maior, porque tu tem uma diversidade, tu consegue reduzir a questão de herbicida, de inseticida dentro da área, porque tu tem uma diversidade de plantas ali naquela área. Agora, Dailton, para a gente finalizar, qual conceito daria para quem está querendo investir nessa área de SAFs, consórcio, produção de mudas, enxertia? Qual seria o conceito que poderia estar dando para a gente? Vanilla, como já foi comentado, eu acho que independente da atividade que tu vai trabalhar, é tu buscar conhecimento. Então, se tu não consegue ter conhecimento, tem que buscar conhecimento com quem já tem nessa área. E o conselho que eu daria era visitar áreas de produtores que já têm sistemas estabelecidos, conversar, participar de reuniões, buscar junto aos órgãos públicos informações para te realmente implantar um sistema florestal de forma mais correta, para que realmente tu tenha produtividade e tu consiga se fixar no campo, né? E assim, um ponto que eu posso falar é que o sistema florestal realmente dá certo, trabalhando de forma correta, ele consegue ter isso que a gente falou, juntar o ambiental, o social e o econômico. E o principal, a gente consegue ver que quem trabalha com o sistema florestal, ele está conseguindo se fixar no campo e a gente está vendo reduzir a questão do êxito rural, né? Eu acho que é um ponto bem importante na questão do sistema agroflorestal. Então, por aqui a gente finaliza o nosso podcast de hoje e tchau, tchau! Valeu.